dias, a Torá chama isso de ano. Tá. Agora, na realidade, ואמר רב יהודה, אמר רב, הפותח בית הצוואר של חלוק חדש בשבת חייב חטאת, שבעשיית פתח זה תיקן את החלוק ללבישה, והרי זה אסור משום מלאכה, מכה בפטיש, se eu tenho uma malha. E agora uma outra alahá de Shabbat. E por que a Gemara trouxe essa alahá? Na realidade, porque é o mesmo rabino. Rav Yehuda Amar Rav. Acho que essa é a terceira interpretação, o terceiro dito, que em geral, quando a Gemara ela traz um rabino, e esse rabino falou mais de uma coisa, mesmo que não tenha a ver uma coisa com a outra, a Gemara traz também, já que foi ele, que foi o mesmo rabino que disse, e a gente já começou a falar sobre o rabino, então a gente continua falando sobre ele. Existe uma ideia no judaísmo, o que é mais importante? Quem está falando ou o que está sendo falado? Por aqui, porque quem está falando. Exatamente. Quer dizer, que é o rabino que está falando, mesmo que são assuntos diferentes, mas a gente está indo aquilo que o rabino está falando. O rabino está falando, então por isso a gente vai trazer as outras coisas que ele fala, mesmo que não tenha a ver. Já que o que é importante é que ele que está falando. E aí ele disse, na realidade também porque tem uma certa conexão, sem dúvida, né? Em geral, as opiniões que eles tinham em assuntos diferentes, na realidade elas manifestavam alguma coisa mais profundo que estava passando, que estava, enfim, estava borbulhando, que se apossava, que pegava e que tomava eles. Quer dizer, ou seja, alguma mensagem, algum serviço a Deus. Algum serviço a Deus, algum fogo divino, algum caminho divino que cada um tinha, que a partir desse fogo divino, dessa vontade divina que cada um tinha, desse caminho divino, então se manifestava naquilo que eles falavam. Então, na realidade, por isso, mesmo que assuntos diferentes, mas na realidade sim tem alguma conexão. Na realidade, isso a Hassidut, o Rebbe fazia, né? Outros comentaristas também, de você conectar coisas, assuntos diferentes que foram ditos pelo mesmo rabino. Na realidade, eles manifestam uma ideia que é algum significado, alguma ideia que aquele rabino queria transmitir, que ele tinha dentro dele, se manifestava, se expressava nessas diferentes alachot, nessas diferentes opiniões que ele manifestava sobre cada coisa. Essa diferente alahá, diferente dito que ele falava sobre cada um. Perfeito. Certo. Então aqui ele traz no Shabbat, alguém que tinha a malha, hoje em dia a malha é feita, quando você costura uma malha, é fechado em cima? É fechado em cima? Não sabe. Não, tô vendo assim, não, tá bom, não, tá perfeito. Ou tem que, é fechado e depois abre, então tem a malha está totalmente fechada, e depois eu faço um buraco para abrir, para o pescoço passar? Não. No princípio não. O princípio já é costurado de maneira que já está aberto. Mas o assunto é esse. Então tem uma malha, digamos que a malha foi costurada fechada, agora eu preciso abrir para a pessoa poder colocar, enfim, onde a pessoa vai colocar a malha. Então a pergunta é quando ela fez isso no Shabbat. Durante o Shabbat? Certo. Fazer o buraco na malha? Exatamente. Não, para poder vestir. Não precisa. Quer? É só se enrolar com a malha. Não, quer vestir a malha. Não pode, Chaves. Não pode, correto. Não pode, sem dúvida. Por que não pode? Porque... Ele está abrindo a malha, tá? Está fazendo com que a malha possa ser utilizada. Antes disso, a malha está fechada, está imprópria para o seu uso, imprópria para o uso, não tem como você usar. Tem que abrir o espaço do pescoço. Só que alguém que faz isso, ele transgride uma proibição de make bepatish. Do trabalho? Está fazendo esforço de trabalho? Não, mas que trabalho seria? De abrir a malha? Qual seria o trabalho de abrir a malha? Não, mas que tipo? Quer dizer, o Shabbat tem 39 trabalhos, 39 tipos de trabalho. Tem que costurar, tem que carregar. Aqui ele não está costurando, ele está rasgando, né? Ele tem que estar abrindo, não está costurando. Mas existe uma proibição de você concluir
um trabalho no Shabat. Se você tem uma coisa que falta alguma coisa específica para você concluí-la, você vai lá e conclui. E aqui falou que ele que fez a malha? Não, mas ele falou que abriu. Ele abriu o seu pescoço. O espaço do pescoço. Tinha uma malha que estava fechada, ele foi lá e abriu. Então ele fez uma previsão chamada de makebe patish, que é você concluir o trabalho, concluir qualquer trabalho, concluir qualquer trabalho enfim, você tem você tem uma mezuzá que ela não está presa, fala assim, você vai lá e dá a última batida e faz com que fique preso, enfim. Não pode. Mas e por que não pode? Mas porque você está concluindo. Porque você está concluindo o trabalho que você começou antes do Shabbos. Certo, mas é uma das proibições que tem no Shabat, de você concluir, de você terminar um trabalho, fazer com que ele fique perfeito. Sim. Concluí-lo. Qualquer coisa que, enfim, que for, né, os últimos procedimentos que tem para antes de você concluir aquele objeto, antes de você... Então, isso é chamado de makebe patish, quando você conclui algum trabalho que foi iniciado antes do Shabat, e você está concluindo ele. Certo. Igmar melachto shel kol davar. Que é makebe patish? É o término, a conclusão do trabalho de qualquer coisa. E, obviamente, qualquer conserto também, na realidade. Quando alguém faz qualquer conserto de qualquer objeto, ele também está concluindo, na verdade, ele está consertando aquele objeto, mas, na realidade, ele está fazendo com que aquele objeto volte a funcionar. Então, por mais que aquele objeto já está quase completo, e ele conclui, agora ele conserta, ele fez, na verdade, uma conclusão para que o objeto possa funcionar novamente. Certo? Então, por isso, o conserto de qualquer objeto também estaria incluso nessa proibição de makebe patish. Então, ele falou que alguém que fez isso, alguém que abriu a roupa em Shabbat, abriu a roupa para poder vestir no pescoço, está fazendo essa... ele está gravando, só para saber? Não sei se ele está na memória. Está gravando. Sim. Deu 1 hora. Mas então ele não continua com os movimentos. Então assim, perfeito. Que depois deixa. Então a pessoa abriu, fez a conclusão do trabalho da roupa, agora pode vestir, agora o pescoço pode passar, e fez a conclusão da malha. E por isso, então, é Chayav Hatat, se ele fez sem querer, é Chayav Hatat. A proibição sem querer? Não, se for de propósito, não faz, não, é uma lei. Não, mas tudo o que a Gemara fala são casos, não importa hipotéticos. Se... hipotéticos, exatamente, são casos hipotéticos, certo? Então, se ele forçou até a cabeça dele passar na malha sem querer... Não, se ele foi lá e fez o corte sem querer, foi lá e rasgou sem querer, esqueceu que era Shabbat, que era Shabbat, enfim, esqueceu que era proibido, ou de repente estava, acabou esquecendo, sem querer foi lá e fez. Então, tem que trazer um sacrifício. Não, essa é a lei de Shabbat. Se tivesse o tempo, então tem pena de morte. Se foi propositalmente e teve testemunhas e teve advertência, tem pena de morte. Se foi sem querer, então aí tem que trazer o sacrifício. Tá bom, então aqui ele falou que tem que trazer o sacrifício. Ou seja, se trata de um caso que foi sem querer. Ele só quis falar que é uma proibição. Tá. Qual a diferença? Isso é Talmud, né? Que nós encontramos em outro local uma lei que a princípio contradiz isso que foi dito agora, isso que você acabou de falar. Por quê? Porque tem uma lei que quando alguém tem um barril que está fechado e eu preciso do vinho que está lá dentro, eu preciso do vinho para o Kiddush, ou qualquer situação, que eu tenho uma coisa que está fechada no barril, o barril está fechado, mas lá a Gemara falou que sim, pode. Lá a Gemara falou que o quê? Shemutar lehati, você pode cortar
a cabeça, né? Pode cortar a tampa do barril com uma espada para abri-lo. Você pode então você pode sim abrir a tampa do barril. Você pode pegar, né, ir lá e cortar, enfim, a tampa do barril. Então, qual a diferença? Porque lá você pode abrir o barril, você pode tirar a tampa, abrir o barril, e aqui você não pode abrir a malha. Os dois você está abrindo, os dois estão fazendo uma abertura, os dois não tinha como você utilizar. O barril estava tampado, e aqui está falando que você pode ir lá e cortar né, e abrir o barril. Então, porque aqui também você estaria fazendo o mesmo. Então, se lá pode, aqui também deveria poder. Aqui também deveria poder, porque os dois você está abrindo. Você antes do barril também não tinha como ser utilizado, porque ele estava fechado. Então, ao abri-lo, teoricamente, você concluiu o trabalho do barril. Né? Enfim, agora o barril pode ser utilizado. Antes ele estava fechado, não tinha como usar. Agora, cortando, você pode usar. Amarlei ze chibur veze eno chibur. A resposta é simples, né? Por quê? Porque a tampa não é parte do barril, ou seja, são duas peças separadas. Então, já que são duas peças separadas, eu não considero na realidade como se eu estivesse fazendo o barril. Não, o barril sempre esteve lá. Tinha uma outra peça que estava presa, que estava, enfim, grudada no barril, mas que na realidade eram duas peças separadas. Então por isso não é considerado como se eu estivesse fazendo o barril, como se eu estivesse concluindo o trabalho, a tarefa do barril. O barril já estava lá, só tinha uma são duas peças separadas. Aqui era uma peça só. Zechibur, aqui é uma coisa só. A roupa estava completa. Então na realidade não é que uma estava grudada na outra, tudo a roupa inteira era uma só. E por isso então já que era 100% uma coisa só, ao abri-lo eu estou na verdade fazendo com que agora seja concluindo com que agora eu possa utilizar isso como roupa. E por isso, já que eu estou concluindo a roupa, então é proibido. Mas lá, no caso do barril, então o barril sempre foi barril completo. A tampa, né, não é considerada como se ribur, não é considerada uma coisa só com o barril, a ponto de nós dizermos que agora é uma coisa só e por isso, então, o barril perde o status de barril, por assim dizer. O barril se torna uma coisa que não serve para nada, ou seja, não é um utensílio, não é um recipiente, não é um objeto, e para fazer ele como objeto eu teria que abrir a tampa. Eu não considero isso daqui, não considero que ao abrir a tampa eu estou fazendo o cli novamente, eu estou refazendo, concluindo o utensílio novamente. Não, são duas coisas separadas, e por isso, mesmo que está colado, mesmo que está preso com barro, não teria problema, porque não é considerado conclusão, não é considerado que está concluindo, está consertando o barril. Porque na realidade o barril sempre foi barril. A gente sim considera ele mesmo tampado com o status de um barril completo. Ou seja, antes já estava aberto. E aí você colocou a tampa. Então, colocar a tampa não faz com que o barril perca o status e volte a como se fosse um barril que não tem uso. Não, ele tem uso e só que foi depois colocado a tampa, que são duas coisas separadas. Sim. Tá bom. Se Deus quiser, nós continuamos Bezerra Hashem semana que vem. Ficou claro? Ficou claro essa ideia do barril? Tá bom? Do barril. O barril não é... Exatamente. A malha é uma coisa só, o barril são duas coisas diferentes com a tampa. Exatamente. Por isso pode. Mas,